Serrão. Lavaleta, agora vamos colocar um pouco de fogo no parquinho. Toda eleição está se repetindo, toda eleição se questiona a lisura do resultado final do pleito, né? Coloca-se sempre em dúvida se realmente vale o dogma da urna eletrônica. A Justiça Eleitoral nos obriga a aceitar aquele resultado da urna eletrônica, mesmo que não tenha a possibilidade de recontagem física do voto. Então, o Brasil realmente tem um sistema de votação mais avançado do mundo. Mas esse sistema é realmente o sistema mais adequado para nós? Há para ter uma discussão sobre impressão de voto ou voto duplo com cartão e leitura pela urna eletrônica? Dá para aprimorar esse sistema de eleição brasileiro? Ô Serrão, eu acho que não pode ser tomado isso dogmaticamente. Os favoráveis à manutenção do voto na urna eletrônica têm, naturalmente, embora tenham a seu favor o fato de que desde 1996, marco da sua utilização até hoje, não haja nenhuma evidência concreta, ou menos plausível, de violação da vontade dos eleitores, né, vontade depois expressa com o seu voto depositado nessas urnas, mas isso não pode ser dogmático, isso pode e merece ser discutido. A sociedade tem todo o direito de discutir a forma, o formato que adota na apuração dos seus votos, da votação que o eleitorado, ou seja, que as pessoas, que os indivíduos fazem periodicamente, a cada 2 anos. Isso é uma discussão que deve ser encarada como legítima, como normal, e que não deve despertar grandes paixões. Mas, para isso, é necessário que sejam envolvidos, no caso do voto eletrônico, especialistas na segurança das urnas eletrônicas e, ao mesmo tempo, se usar da informação comparativa, ou seja, se levar em conta a experiência de outros países que fazem o duplo voto. O voto com registro eletrônico e, ao mesmo tempo, o voto impresso, tudo isso tem que ser levado em conta com todo o equilíbrio, com toda a racionalidade, e o país chegar a uma conclusão e a Justiça Eleitoral incentivar essa reflexão. Chegarmos a bom termo. O importante sobre voto, se você me permite, é que está na hora do Brasil dar um passo adiante. Esse até eu acho mais importante até do que a mudança do sistema atual de votação. Está mais do que na hora, está passando a hora do Brasil adotar o voto facultativo. O voto não pode, não deve continuar a ser obrigatório. É um desrespeito aos eleitores, é uma canga, um ferrão colocado sobre os ombros dos cidadãos. Eles têm o direito ao voto e o voto não lhes pode... obrigatório, compulsório. A maioria dos países hoje adota voto facultativo e alguns daqueles que ainda insistem no modelo do voto compulsório não incluem sanções. Então, de fato, esse voto passa a ser facultativo. Eu desconfio até que o Brasil inaugurou, nesse último domingo, na verdade, avant la lettre, antes de legislação, o voto facultativo. Nós tivemos capitais onde a abstenção chegou a 35%. Várias cidades, o levantamento foi feito, mais de 400 municípios brasileiros, a soma da abstenção dos brancos e dos nulos ultrapassou 40%. Isso não há nenhum problema, isso não deslegitima o resultado das eleições. Vejam a baixa taxa de comparecimento em eleições municipais no Chile, por exemplo. E ninguém vai discutir se o alcalde, o prefeito de Santiago é mais legítimo ou menos legítimo, porque em algumas eleições só 30% dos eleitores compareceram para a escolha do candidato ou da candidata. Então, está na hora de uma reforma política que inclua a questão do voto facultativo, assim como está na hora também, ou está passando na hora, de nós nos vermos livres do voto proporcional de lista aberta.
que é uma coisa, é uma excrescência para nós pelos efeitos negativos que causa sobre a composição da nossa representação política. O voto proporcional em lista aberta, o principal responsável pela fragmentação da representação política, aquela situação que eu lembrava, Brasil recordista em fragmentação de parlamentos, em fragmentação da representação, é esse voto que incentiva a indisciplina partidária, porque, na verdade, ele termina recrutando empreendedores individuais, empreendedores políticos individuais, praticamente pessoas físicas, não é? Eireles, na verdade, empreendimentos individuais. E com isso, debilitando os partidos e impedindo seu enraizamento na sociedade. Nós não temos partidos enraizados na sociedade. Então, olha só, e partidos que são os elementos capazes, são os capazes de organizar a opinião pública. Branca. Não, eu ia perguntar justamente isso, se o senhor atribui essa alta abstenção à epidemia de coronavírus ou a esse voto facultativo informal, que o senhor já citou, e numa ampla reforma política administrativa, que o senhor também sempre cita a importância, qual item que deveria ser inegociável? O final do voto proporcional em lista aberta. Porque o final o voto proporcional em lista aberta, no caso brasileiro, é a fonte, é a raiz de muitas mazelas do nosso sistema político. Eu dizia há pouco que a nossa política tem que passar a ser encaminhada, passar a ser organizada e processada através das pessoas jurídicas, dos partidos, e não das pessoas físicas, dos representantes individuais. Uma pesquisa divulgada hoje, uma pesquisa XP e PESP, perguntou aos brasileiros, à amostra de entrevistados, em que partido eles haviam votado para prefeito. Menos da metade lembravam o partido no qual tinham votado. Votaram em candidatos individualmente. Isso no caso de prefeitos. Se fizesse a mesma pergunta para vereadores, aí com certeza ia um quarto, 25% no máximo. Ou seja, esse sistema proporcional de lista aberta, ele individualiza o desempenho. Pesquisas feitas com parlamentares apontaram que 84% deles acreditam ao seu esforço individual, ao seu esforço pessoal, o êxito que tem na sua carreira política e eleitoral. Os partidos, então entram, por exemplo, na Câmara Federal, 513 indivíduos atravessam a cada 4 anos o umbral da Câmara Federal. Pois bem, os partidos só passam a existir no interior daquela casa por conta do regimento da Câmara. O regimento da Câmara funciona como uma espécie de látego, de chicote disciplinador. Então, as lideranças são definidas e a relação de disciplina da base dos partidos é definida com base na sua participação ou não em comissões, nos incentivos internos à atividade parlamentar. Muitas vezes os líderes votam pela base, pelas bancadas, etc. Então, os partidos são fortes dentro do Congresso, por conta dos regimentos de Câmara e de Senado, mas eles não existem na sociedade. Eu começava a dizer há pouco, que um dos diagnósticos mais conhecidos, de maior prestígio na historiografia nossa, sobre a fragilidade do sistema político do Império, foi do Oliveira Viana, né? Ressoando um pouco Joaquim Nabuco também. Ele dizia o seguinte: olha, esse parlamentarismo do Império é frágil porque ele não organiza, não há partidos que organizem a opinião pública. Pois bem, mais de 130 anos depois, no presidencialismo, na sexta república que nós temos, ou seja, a sexta fase da nossa história republicana, nós não temos partidos
que organizem correntes de opinião pública a rigor no Brasil.